Meus amigos, boa noite. Nós estamos chegando para mais um bate-papo, mais uma entrevista, uma live. Nesse momento em que todo mundo faz live, nós procuramos também trazer pessoas que tenham conteúdo, né, para compartilhar com todos nós. Especialmente nesse período de pandemia, 4 meses de Covid-19. E você já vê na tela o nosso convidado, Dr. José Ribamar Borges Mendes, que vai conversar com a gente, é infectologista. Eu quero já agradecer a sua participação, doutor Mendes. Volto a vê-lo bem depois de muito tempo e também depois de muito tempo a entrevistá-lo. Boa noite. Boa noite, Isabela. É um prazer estar no seu programa e espero contribuir para toda a população que nos assiste com a discussão sobre essa pandemia que tanto modificou e tanto sofrimento e tanto problema traz à humanidade e ao mundo. Exatamente, eu espero que nos próximos 45 minutos nós consigamos aí desenvolver o maior número de perguntas e respostas para informar justamente as pessoas que vão participar e que podem também, à medida que nós tivermos tempo, terem as suas perguntas respondidas pelo Dr. Mendes. Dr. Mendes, para a gente começar, muitas informações nos últimos 4 meses foram apresentadas a todas as sociedades em todos os países. Muita coisa foi dita num primeiro momento e depois retificada. Mas eu gostaria que o senhor descrevesse este novo coronavírus. O que é a Covid-19? Muito bem. A Covid-19 é a doença manifestada pela infecção pelo coronavírus SARS-2, CoV-2 ou SARS-CoV-2, como foi nomenclaturado pela Organização Mundial de Saúde. O que significa isso? É um grupo de vírus pertencente a uma família conhecida há muito tempo da microbiologia, chamada Coronaviridae, que tem vários vírus causadores de doença respiratória há muito tempo no mundo. São vírus não relacionados ao SARS. Existem 4 desses vírus que produzem endemicamente, isto é, repetidamente, infecções em humanos. E que tipo de infecção? Em pessoas fragilizadas. No geral, crianças muito pequenas ou indivíduos debilitados ou idosos. Que doenças produzem? Infecções respiratórias. A maioria delas benignas, mas em algumas circunstâncias, tanto no ambiente comunitário quanto no ambiente hospitalar, esses vírus podem provocar surtos gravíssimos em pessoas já com doença crítica, aguda ou crônica e provocar infecções que levam à insuficiência respiratória e até a morte. Do começo da década de 2000 para cá, a humanidade se viu diante de 3 vírus sequenciais da família coronavírus. O primeiro relacionado a SARS-CoV ou SARS-CoV-1, que foi a síndrome respiratória aguda grave, oriunda na Ásia, né, no Extremo Oriente, deu um boom de casos, um surto epidêmico e depois entrou em declínio. Na sequência, alguns anos depois, no Oriente Médio, notadamente na Arábia Saudita, um novo vírus relacionado ao coronavírus, semelhante ao SARS-CoV, o chamado MERS-SARS-CoV, coronavírus relacionado ao Oriente Médio, também produziu um surto grave de doença respiratória que levou a acometimento grave e mortes, e se espalhou por alguns países e também foi contido. E não teve uma expansão epidêmica, embora ainda hoje, naquela região, casos do SARS-CoV continuem ocorrendo, no MERS. Aí, no final de dezembro, janeiro, a humanidade se viu diante de uma notícia surpreendente. Na China, na região central da China, em Wuhan, na província de Hubei, uma nova doença respiratória, uma pneumonia atípica, digamos assim, começou a ocorrer e rapidamente explodiu naquele local, levando a milhares de vítimas, originando uma nova epidemia. De onde veio essa epidemia? O vírus foi recuperado logo no começo de janeiro. O primeiro caso confirmado foi no dia 9 de janeiro, em Wuhan. Era um SARS-CoV, chamado SARS-CoV-2. Provavelmente um vírus, provavelmente não, um coronavírus que sofreu uma mutação. De onde?
de alguma fonte animal. A responsabilidade pela investigação epidemiológica estaria no mercado de animais e de frutos do mar na cidade de Wuhan. E o morcego, provavelmente o reservatório a partir do qual esse vírus se disseminou entre aquelas espécies, sofreu mutação, e a mutação foi o suficiente para transpor ao ser humano e provocar a mais dramática pandemia dos últimos 100 anos em todo o mundo. Alguém disse, Sabela, recentemente, eu li uma crônica de literatura, né, de jornalismo, muito bem escrito, eu não me lembro o autor, que disse o seguinte: assim como o final do século XIX se deu em 1918, o século XX termina em 2020 e não em 2000. Exatamente, é uma coincidência de 100 anos praticamente, um pouco mais, um pouco menos, de grandes pandemias que a gente pode falar no decorrer desse nosso bate-papo aqui. Doutor Mendes, inicialmente se dizia que apenas pessoas consideradas idosas de 60 anos ou mais, com as comorbidades ou doenças pré-existentes, seriam vítimas e até fatais do coronavírus. E o que a gente vê, e evidentemente o senhor pode falar muito mais sobre isso com toda a propriedade, que há uma faixa de pessoas entre 25 e 49 anos mais afetadas. Se desmistificou, ou seja, todos têm que ficar resguardados e tomar os cuidados que nós temos ouvido de vocês médicos, de cientistas, de pesquisadores. Bom, o que é que isso demonstra, na sua opinião? Primeiro, é uma pergunta excelente, porque, como todas as outras doenças respiratórias, tanto faz ser epidêmicas ou não, a gama de pessoas afetadas, infectadas, é muito maior do que aquelas que são sintomáticas. E nas doenças, isto é, nas manifestações sintomáticas das infecções, se tem de dividir dois grandes grupos. Aquelas infecções leves, que se chamam infecções indiferenciadas, que dão uma febre, uma dor e passa. Ah, foi uma gripinha, foi isso, foi aquilo. Daquela que evolui para a gravidade clínica e que a doença aí se manifesta como ela é, ou de um potencial de maior agressão dela. Essa Covid grave ocorre em pessoas debilitadas, idosos, pessoas com doenças crônicas, de modo geral. Ou então pode ocorrer em pessoas muito pequenas, cuja maturidade do sistema imunológico ainda não é adequadamente desenvolvida, embora seja muito menor a frequência nessa faixa etária do que na idade acima de 50 anos. Mas a infecção se dissemina amplamente na comunidade mundial. E a grande maioria dos indivíduos afetados pela infecção pelo coronavírus não sabem, provavelmente, a não ser que façam exames, nunca saberão que se infectaram. Porém, são esses indivíduos que podem ter, hoje se sabe melhor ainda, uma fração desses indivíduos assintomáticos, inicialmente assintomáticos, que adoece, e adoece leve, que é um indivíduo que fica em casa, não sai, tem uma tosse, uma coriza, uma dor de cabeça, uma febre baixa que some. Imediatamente antes desses sintomas, transmitem o vírus porque a carga viral é muito grande nessa fase. Os assintomáticos, os oligossintomáticos, representam a reserva de transmissão do coronavírus. E aí está o problema. Agora, é verdade que, dependendo do lugar, a epidemia do coronavírus, a Covid-19, assume características do lugar. As pandemias, como aconteceu com a AIDS, e acontece com a AIDS ainda hoje, o ebola nem tanto porque é circunscrito à África. Mas mesmo o ebola, está correta a sua colocação, porque assim, o HIV, a gripe H1N1, em cada lugar, essa pandemia do HIV e da gripe H1N1 assumiram conotações, claro,
tem as características próprias de cada um, mas em cada lugar assumiram as características do lugar, porque as doenças, elas são infecciosas, são produzidas por um determinado agente infeccioso. Mas a manifestação delas, a distribuição delas na sociedade, a gravidade até mesmo clínica e as características do comportamento na comunidade da doença dependem muito mais das características do lugar, da sociedade, do ambiente, do que propriamente do agente infeccioso. O coronavírus não foge à regra, e a epidemia coronavírus, que é uma epidemia candente, brutal, assassina, não é? Assassina. É diferente e assume uma gravidade maior dependendo de cada lugar. Quem é que vai pagar o maior preço? As sociedades menos desenvolvidas, mais iníquas, mais desiguais. Vendo o senhor falar, me veio à cabeça o seguinte, né, em relação à característica de cada lugar. É um paradoxo, porque essa doença ela foi importada das classes mais altas, né, que viajaram pelo mundo, né, de Wuhan, Europa, depois chegou ao Brasil e agora vai se estendendo às periferias. Nessa linha de quem vai pagar a conta, o que é que nós podemos esperar de um país que não tenha as condições mínimas de higiene, especialmente nas grandes cidades, né? Pessoas que ainda não têm tratamento de esgoto, não têm água potável? Estaríamos sendo muito pessimistas em trabalhar com a possibilidade de que o pior ainda pode surgir em países como o Brasil, com milhões de pessoas e uma desigualdade tão visível? Eu acho que o pior já chegou. Esse é o detalhe. O Imperial College e algumas iniciativas científicas aqui no Brasil mostram, como no estado de São Paulo, cientistas ligados à USP, mostram que a epidemia no Brasil é 4 vezes maior do que aquilo que é captado. O Imperial College, por exemplo, calcula que para agora o Brasil esteja com quase 5 milhões de pessoas infectadas e que o número de mortes é no mínimo o dobro ou o quádruplo do que é registrado. Isto é real? Sim, provavelmente isso. Tem várias razões. Então, assim, já chegou. A economia brasileira, que não vinha bem, porque não se tem um governo de boa qualidade, essa é que é a verdade. O governo atual é ruim, é muito ruim. O Brasil já vinha sofrendo economicamente, desemprego, iniquidades muito grandes, todos nós sabemos disso. Acentuou-se nesta pandemia, não só porque a epidemia imobilizou a vida da sociedade, como também a sociedade e seu governo não fizeram o que tinham de fazer. Ora, não se pode ficar enfrentando uma epidemia e deixando a sociedade morrer de fome, a economia paralisar. A economia já paralisou, já foi. O que se tem de fazer é preservar a vida humana. A economia já foi, depois tratamos dela. É uma guerra do ponto de vista figurativo. E aí o que se fez? Apesar de tudo isso, eu acho que o Brasil conseguiu responder. Respondeu, e aqui me permitam uma colocação, Sabela, para que até no meu raciocínio não se perca, mas é interessante, isso é paradoxal. Se teve muita coisa boa feita, muita coisa mal feita, mas o Brasil teve uma desconaxia. As coisas boas não foram exatamente no tempo que deveriam ser feitas, na conjunção que deveria ser feita, no tempo, no prazo que deveriam ser feitas. Resultado, a gente tem uma epidemia que em um país continental como o Brasil, com desigualdades socioeconômicas enormes, regionais e localmente, o Brasil tem uma epidemia que ora arrefece em um lugar como São Paulo, por exemplo, e se estende dramaticamente, como agora, pelo interior de São Paulo, pegando a nossa região, a região Bragantina e a região Campineira. E o que se vê? Governantes abrindo as portas
dando as costas à situação no pior momento. É isso que não se pode fazer. Ah, mas não tem condição mais de suportar. Talvez não tenha. E o que se tem que fazer é dosar, adequar e ir fechando e abrindo. É um bumerangue, como escreveu o New York Times há uns 15 dias. Estamos fadados a sofrer o bumerangue viral. Ainda sobre essa colocação, eu li uma entrevista do governador do Rio Grande do Sul, que ele se perguntou se aquele estado não teria precocemente tomado as decisões de isolamento social, parte lockdown ou não, enfim. O governo do estado de São Paulo também, ao lado do Rio de Janeiro, foi um dos primeiros a tomar essa iniciativa. Na sua opinião, houve realmente um fechamento, um isolamento, um distanciamento social promovido pelos governos desses estados de forma precoce? Eles deveriam ter aguardado um pouco mais, porque a gente verifica a exaustão realmente do público, das pessoas, das sociedades, com 3 meses de pandemia. É difícil responder isso. É muito difícil responder isso. Talvez. Mas o grande problema que faltou ao Brasil foi a continuidade de uma condução nacional unificada. Bem ou mal, o Ministério da Saúde do Brasil fazia isso no começo da epidemia. O Brasil não se preparou antes. Essa que é a verdade. O Brasil não se preparou antes. Não fez um projeto de análise e de preparação e resposta para a pandemia. Isso tem desde a época da epidemia do Zika, passamos pela epidemia da febre amarela, e o Brasil não construiu um programa de contingenciamento para situações de surtos e epidemias. Foi pego com as calças curtas. Ora, segundo, o país não investiu. O Sistema Único de Saúde do Brasil, que é o grande guardião dessa epidemia, e talvez, se o Brasil não tivesse o Sistema Único de Saúde, não teria mitigado na região sudeste como mitigou, ainda que parcialmente, a epidemia, teríamos tido muito mais casos e muito mais mortes, se não fosse o Sistema Único de Saúde e a intervenção localizada de cada governo dos estados, que tomaram iniciativas, é bem verdade. Algumas muito precoces, outras muito tardias, hesitações em fazer contingenciamentos feitos pela metade, com medo do julgamento da opinião pública e da oposição do governo federal, que desmoralizou as medidas, desmoralizou a doença, desmoralizou o impacto e deu as costas ao sofrimento do povo brasileiro. Todos nós sabemos disso. É a marca registrada dessa epidemia que carregaremos na nossa história. A história vai julgar, tudo bem. Agora, tudo bem não, né? Mas é o que é. E isso aconteceu. E aí, o que se tem é exatamente isso. São dificuldades de se fazer grandes lockdowns, porque não tinha força política, né, e coesão para fazê-lo. São Paulo fez um distanciamento forte, intenso, que permitiu mitigar a epidemia na grande São Paulo e na cidade de São Paulo. Para o interior, a epidemia está vindo agora. E o pico da epidemia aqui para nós é agora. Estamos fadados a isso, Sabela. A não ser que se consiga um medicamento imediato, coisa que não está no horizonte no momento, ou uma vacina que vai demorar para chegar relativamente, ficaremos nesse abre e fecha por um bom tempo. Doutor Mendes é infectologista, está conversando comigo nesta noite de terça-feira. Doutor Mendes, eu gostaria de voltar agora às doenças chamadas pré-existentes, e o senhor mencionou que essas são as pessoas, as vítimas, e até muitas fatais, né? Quais delas são mais graves? A gente tem visto aí nos últimos dias, inclusive, o registro de mortes em casa e pessoas que precisam de tratamento contra o câncer, reclamando que não estão tendo, e muitas delas tendo, inclusive, ido a óbito. Tem alguma que prevalece? Tem. Existem algumas doenças que são fator de risco. É o que se faz quando se analisa a sequência de casos, as propriedades da doença, as características de cada pessoa afetada. Isso é feito uma tabulação levada para modelo matemático, etc., mas complicado.
chega à conclusão seguinte: as doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares sensular, o diabetes mellitus, e a idade são os fatores de risco muito fortes para a gravidade na Covid, notadamente em indivíduos acima de 50 anos. Outras morbidades que acontecem, como, por exemplo, abaixo de 50 anos, a obesidade tem um fator extremamente forte. Isso não quer dizer que o indivíduo hipertenso, que o diabético, que o renal crônico ou que o obeso, se pegarem Covid, vão para a gravidade clínica. Há o risco disso. Né? Então, para a Covid grave, essas são as principais doenças com fator de risco relacionado à gravidade clínica. Mas qualquer morbidade pode dar. E a gravidade clínica, às vezes, se instala em indivíduos absolutamente saudáveis. Muito saudáveis, abaixo de 50 anos. Pessoas que têm essa situação. Por quê? Porque a doença grave se caracteriza por duas coisas. A resposta hiperdimensionada inflamatória, ativada pelos mecanismos da ação viral e pela resposta exagerada do sistema imune do hospedeiro. E essa é a minha pergunta, né? Talvez o senhor tenha respondido parte dela. Com a experiência de vocês, de terem passado aí por outros coronavírus, né? Porque é uma família de coronavírus, e também de doenças relacionadas à inflamação do pulmão, desses órgãos que a gente tem visto, como é que não se consegue ter um remédio, um medicamento capaz de conter isso? A cloroquina foi apresentada lá atrás como uma saída, e a gente percebe que ela, inclusive, pode induzir a complicações cardíacas, né? Embora o presidente seja o maior entusiasta disso, e já disse, né, que ao ser identificado como Covid-19 hoje, ao ter confirmado o teste positivo, já foi medicado entre ontem e hoje com a hidroxicloroquina e mais azitromicina. Por que é que não se encontra, então, um medicamento que interrompa esta inflamação do pulmão, enfim? Porque a ciência não funciona assim. Seria ótimo, seria extremamente salutar, né? Saiu uma doença, eu vou lá, pego o remédio e bomba. Não é, né? Veja, temos 40 anos de infecção HIV da AIDS e hoje o indivíduo infectado, apesar de viver como qualquer outra pessoa, de ter sua vida normal, né? Não consegue se livrar do vírus. Outros vírus respiratórios não têm tratamento ou têm medicações extremamente agressivas, ou medicações que melhoram o estado geral, dão suporte até que a infecção seja controlada pelo sistema imune do hospedeiro. Essa, na realidade, é a situação para as doenças virais. O nosso grande adversário, do ponto de vista microbiológico, para a humanidade hoje, são os vírus. São agressivos, produzem doenças graves, a maioria agudas ou não. Assim, mesmo as doenças virais crônicas têm uma manifestação aguda inicial que pode, inclusive, afetar e comprometer a vida do indivíduo. Né? E para as quais o tratamento é difícil ou até não existe. Né? O senhor vê alguma semelhança desse Covid-19, do coronavírus, com outra doença já existente que tenha ou não cura? O senhor vê algum tipo de semelhança com os efeitos? O Covid tem cura, entendeu? Preste atenção. A maioria das pessoas... A Covid não é uma doença incurável. A Covid não é uma doença incurável. A maioria maciça das pessoas sequer adoece, se infectam e não adoecem. A maioria das pessoas que adoecem se livra do vírus. É um resfriado, que pode invadir e produzir uma pneumonia e aí uma catástrofe clínica decorrente de mecanismos próprios e característicos do vírus, por aquilo que ele faz dentro do organismo. Não é? Então, assim, mas a maioria das pessoas se livra. O que nós estamos discutindo aqui é a Covid grave. De cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus, 80 delas não terão nada ou terão muito poucos sintomas. 20, aliás, não terão nada.
delas adoecerão. 15 delas se recuperarão, quer com medidas de suporte menos avançadas, ou se livrarão em casa, mesmo que sintomáticas. E 5 delas deverão ter tratamento agressivo para a doença crítica, para a insuficiência respiratória que se instala em seguida. São essas pessoas que fazem as fases tardias da doença, vão da infecção, da propagação para a doença inflamatória, da doença inflamatória para a expansão dela, a chamada tempestade citocínica, que ficou famosa em todo mundo, e as complicações com as disfunções de órgãos vitais, levando o indivíduo, às vezes, ao óbito. Doutor Ney está conversando com a gente. 5%, e é que a gente vê todos os dias, né, essas indicações, os números de óbitos, que potencialmente eles não são tão grandes em relação à população brasileira, mas acabam impactando, né? Porque você vê uma chuva de mortes aí, e ninguém está acostumado com isso, né? Isso é uma mortalidade, me permita aqui uma rápida interrupção, é uma mortalidade semelhante à de guerra, né? De conflito armado antigo. Né? Morreu mais gente do que na guerra da Síria. Né? 32 cientistas, nesta semana, acabaram encaminhando um comunicado, um documento à ONU, aventando a possibilidade de o contágio se dar também pelo ar. E eu gostaria que o senhor explorasse isso. Primeiro, se o senhor acredita que isso realmente possa acontecer. Segundo, o que esse novo entendimento pode mudar nas recomendações de proteção? Primeiro, é real, isso é uma evidência científica, não é uma suposição. O que acontece? O vírus é respiratório. O vírus se transmite como? Por via respiratória. Para pegar Covid, como não tem vacina, toda a humanidade, até prova em contrário, é suscetível à infecção. Significa que basta respirar para pegar. Como isso? Precisa ter alguém com Covid eliminando o vírus diretamente pela tosse, pelo espirro, pela secreção respiratória para os seus circunstantes. Mais próximos, menos próximos, poderão pegar. Se o indivíduo espirra, por exemplo, quem está à sua frente a menos de 5 metros, vamos ser redondos, pode pegar a Covid. Se o indivíduo fala, tosse, por algum tempo, mais do que 4 minutos, notadamente no ambiente fechado, essa pessoa pode pegar pelas gotículas respiratórias lançadas na boca, no nariz, no olho, pegar o Covid. Indiretamente, alguém com Covid, ao tocar-se, ao colocar a mão na secreção e pegar objetos, superfícies, pode contaminar e deixar o vírus ali por algum tempo. Alguém que não sabe, não viu, pode chegar, colocar as mãos, se contaminar e levar para o seu trato respiratório e se infectará. Outras pessoas, como aconteceu em Wuhan, num restaurante, podem, no ambiente fechado, durante um período de tempo, eliminar os vírus pela tosse, pela fala. Esses vírus ficam em poeira, se ligam às micropartículas do ar e formam o que se chama aerossóis. E ficam flutuando no ambiente. Flutuando no ambiente, quem está ali ou ali chega num período que pode variar de 2 a 4 horas, dependendo das condições do lugar, ao abrigo da luz, ambientes mais frios, refrigerados ou no inverno, se infectar pelas partículas deixadas por alguém que não pode até não estar mais no local. Isso acontece com uma velha e conhecida doença e que o Brasil é um dos 20 países com maior carga dela em todo o mundo, que é a tuberculose pulmonar. É assim que a tuberculose se transmite. Muito mais pelo aerossol do BK, pela aerosolização do BK, do bacilo, do que pelo contato direto voz a voz. É o ambiente que favorece a sobrevivência do bacilo no meio. Com o Covid, isto provavelmente acontece. Agora, não é para a gente sair por aí correndo, apavorado, porque passou alguém e falou. Você está andando na rua com sua máscara, passa alguém e fala,
e você vai pegar Covid porque transmite pelo ar. Por esse tipo de situação, não. A não ser que haja confronto direto, tete a tete, e a pessoa emita a secreção e joga. Porque pela aerossolização em ambiente aberto não há condição, precisaria ter uma quantidade enorme de partículas para isso acontecer. Então, são ambientes fechados, hospitais, clínicas, bares, restaurantes. Por isso que agora o programa de relaxamento que o Estado de São Paulo adotou, a meu ver, tem um pecado, tem um viés. Qual é o viés? É o sinal trocado. Para salvar a economia, se abre aquilo que deveria vir por último. Por quê? Porque você vai permitir que no ambiente fechado pessoas circulem. Ah, mas vai ter distanciamento, vai ter álcool em gel. Álcool em gel limpa as mãos e a superfície. O álcool em gel não é passaporte para a imunidade, não é? É um cuidado a mais que se tem. A máscara protege. Se eu tiver de máscara, eu me protejo de alguém que possa me infectar. Se eu estou infectado e ponho a minha máscara, eu dificulto que alguém se infecte. Mas se eu estiver próximo dessa pessoa, conversando com ela, gritando, falando, espirrando, mesmo de máscara eu posso passar. Então é tudo um conjunto de medidas que tem que ser tomadas em bloco, né, para que a gente se proteja. Doutor Mendes, eu quero ir para dentro da casa das pessoas, principalmente aquelas que foram identificadas com a Covid-19. Vamos lá. A pessoa está assintomática, mas foi testada positivo. Ela deve ficar de quarentena? Ela deve usar a máscara assintomática dentro de casa? Depende. E aí é uma situação que a gente vai ver o seguinte. A epidemia Covid é uma catástrofe. Uma catástrofe. Né? Mas ela é menos a catástrofe pelo vírus do que a catástrofe social que leva o vírus a assumir essa gravidade hiperdimensional. Você pega de São Paulo, esse grupo de cientistas que investigou a epidemia na cidade de São Paulo mostrou isso. Revela de uma maneira muito clara, é o que diz a música, né? É um tapa na cara de todos nós, mostrando o seguinte, que dependendo do extrato social da pessoa, a epidemia tem outra característica. Você falou no começo que a epidemia começou entre os ricos, é verdade, no Brasil. Mas a epidemia começou na classe trabalhadora, provavelmente, lá em Wuhan. Não é? Começou na classe... Nos mercados de Wuhan, exatamente. Aqueles homens trabalhando e frequentando aquilo, da população geral. Estavam ricos e pobres, sei lá se tem ricos e pobres lá, não sei, mas na população geral. Na Europa, como é uma sociedade mais ou menos estabilizada, mas também começou pela classe média e classe alta. Começou lá na Lombardia, em Milão. Não foi começar na periferia da Itália, digamos assim. Começou no Brasil, no Morumbi. Não começou em Capão Redondo, não começou em Sapopemba, por exemplo, mas ela está lá hoje, né? Está lá. E pode ter o rebote de volta, porque, afinal de contas, vivemos num mundo imbricado. Então, é isso. É o que acontece. Teremos a epidemia que tem. Então, numa casa, o que você deve fazer? Se você mora numa casa de classe média, você separa um cômodo para a pessoa infectada ou suspeita, que ficará em quarentena por 14 dias, né? Ou se ela já estiver doente, em acompanhamento médico, ficará naquele local por 14 dias, recebendo alimentação, e nos momentos em que tiver o contato com alguém da família que fica encarregado de fazer esse cuidado, e deverá ser a pessoa menos vulnerável, o mais jovem, o mais saudável, não necessariamente, mas aquele que tiver melhor condição, que ficará encarregado de entregar alimento, recolher a roupa, enfim, sustentar o seu enfermo. E essa pessoa que é cuidadora
deverá usar todo o equipamento necessário, luva, máscara, etc. Se não há risco, ela pode circular, pôr uma máscara, circular. O banheiro, que se não puder ser único, pode ser higienizado, essas coisas. Isso é possível fazer, isso reduz o impacto e tem reduzido. E esse cuidado permitiu que muitos contatos não se infectassem. Agora, numa casa de cômodo único, com 4, 5 pessoas morando, em que tem a cozinha, o quarto e a sala no mesmo espaço, como é que você vai fazer distanciamento intradomiciliar? Esse é o problema. Atualizando aqui os números, 1.312 mortes de ontem para hoje, pouco mais de 48 mil novos casos em todo o território brasileiro. Eu vi uma entrevista sua, inclusive, para a colega Ana Maria, lá atrás, quando a epidemia estava começando, e o senhor disse alguma coisa que me chamou a atenção também, de que, por exemplo, a pessoa que vai no seu banho usar o seu sabonete, o senhor recomenda que o sabonete em barra seja individual. É isso? Todo mundo está fazendo errado. Sim. Não está fazendo errado, isso é mais um cuidado, né? O sabão mata o vírus. É claro, eu fiz uma colocação para mostrar o seguinte: o sabão em si mata o vírus, mas você pode, num sabonete compartilhado, coloca na saboneteira, o vírus fica ali, ar ambiente, temperatura mais fria, pouca luminosidade, né? Evitar todas as possíveis causas de possibilidades de contaminação. Numa sociedade como a nossa, em que temos uma população extremamente fragilizada, o que se deveria ter feito? Se tivesse um governo de intervenção realmente, se teria feito era a suplementação da sobrevida dessas pessoas. Se o Brasil tivesse optado, veja, o Brasil não tem teste, o Brasil não testa, e, portanto, não pôde fazer o rastreamento de casos, identificar os contatos e separá-los. E o Brasil foi proibido, porque houve uma proibição de mapeamento por georreferenciamento das pessoas, contatos ou suspeitas de Covid, alegando-se que isso seria invasão de privacidade. Não ia identificar ninguém, mas apenas a mobilização da sociedade para você identificar e se antecipar com medidas de prevenção dos locais de maior aglomeração, de maior risco, etc. O Brasil não fez isso. Então, o que acontece? Se baseou tudo no distanciamento. Esse distanciamento teve de ser longo, muito mais. A proposta original da economia era de R$200. Isso é uma miséria. R$600 é metade de um salário mínimo famélico que tem no Brasil. E o que o estudo epidemiológico mostra na cidade de São Paulo? Mostra que, se dividindo por estratificação social, aqueles indivíduos com educação rudimentar, 8 ou menos anos de escola, têm o dobro da incidência de Covid do que a classe média acima de 8 anos. Quem mora na região periférica é 2,5 vezes mais afetado pela Covid do que quem mora nos bairros mais nobres e centrais. Quem é preto e pardo tem 3 vezes maior infecção pela Covid do que quem é branco. É o retrato da iniquidade da sociedade brasileira. O desemprego hoje atinge 40 milhões de pessoas. E o que se vai fazer? É o único país do mundo que chega numa situação em que o relaxamento do isolamento vai se fazer na ascensão de casos. Nenhum país fez isso. Quanto mais o Brasil não está nem no platô, no chamado platô, nem na descendência de casos. O Brasil continua tendo maior volume de casos. A PNAD Covid, aquela pesquisa por amostragem de domicílio feita agora para a Covid, mostrou isso, confirmou o que os cientistas vêm dizendo.
A projeção é que o Brasil tem hoje, pela PNAD, 4,8 bilhões de pessoas que tiveram experiência ou se infectaram pela Covid-19. O número de mortos, se você faz o cálculo pela incidência da doença e pela população, o número de mortos é, no mínimo, 4 vezes maior do que o registrado. Significa dizer, meu caro Sabella, que ou estamos igual aos Estados Unidos ou já passamos dos Estados Unidos há um bom tempo. Até quando isso vai? E aquele efeito rebanho, né, que existem duas possibilidades de você arrefecer essa pandemia: a vacina, evidentemente, um medicamento que facilite a saída mais rápida das pessoas do hospital, e o tal do efeito rebanho com 60% da população. 60% da população brasileira, mais de 100 milhões. Parece que mesmo com as subnotificações, nós não chegamos nem perto disso daí, né? Não. Doutor Mendes, chegou aqui uma pergunta da Lucilene Pinheiro Correia. Ela fala sobre escolas infantis, proteção de professores e de crianças de 1 a 5 anos. E eu agrego a pergunta da Lucilene, uma que eu fiz por meio de uma entrevista com a presidente da Undime, que é secretária, inclusive, de Educação da cidade de Atibaia, Márcia Bernardes, sobre volta às aulas. O que é que o senhor pensa em relação ao retorno às aulas no segundo semestre? O senhor tem uma posição radical de que 2020 não se deve mais levar as crianças, adolescentes às salas de aula, ou que nós tenhamos que conviver com a Covid, inclusive dentro das escolas? É uma resposta que eu não sei dar. Eu sou muito sincero, não sei dar essa resposta. Eu não tenho bola de cristal, né? E também não sou um analista epidemiológico e não tenho os dados para responder isso com exatidão. Pelo que eu leio, pelo que eu tenho acesso, pelo que eu converso com os colegas e com aqueles que trabalham com o problema, eu vejo, assisto aos encontros, etc. O que acontece? Olha que situação. O problema todo se volta às aulas, depois que se libera, os pais voltam ao trabalho, no comércio, nos serviços, com quem deixarão as crianças? Com quem a dona de casa, a mulher trabalhadora que trabalha, que é empregada doméstica, que é trabalhadora doméstica, trabalha numa fábrica, trabalha num açougue, trabalha num shopping, num restaurante, ou o marido, que é um motoboy, que trabalha numa dessas empresas de distribuição de alimentos, né? Que trabalha. Com quem vai deixar os filhos? Com os idosos? Se é que tem. Né? Então, esse é o problema. A escola deveria ser primeiro. E aí, a escola teria que se preparar para isso. É possível se preparar? Sim. O Estado de São Paulo montou todo um plano de volta às aulas, de relaxamento e de volta à educação, escalonado, muito bem desenhado, e que pode ser aplicado. O problema é como estará a epidemia no momento dessa volta. E aí eu acho que esse risco existe mesmo, de se ter na escola, porque não é um problema só de colocar. Eu sou a favor de que se abra pela escola. Minha opinião. Por exemplo, notadamente São Paulo, a cidade de São Paulo. E aqui para cá também. Agora, o problema é saber o entorno, porque quando se abre a escola, se tem o chofer da perua, a perua, o transporte, o vendedor de pipoca na porta, né? Os trabalhadores da escola, os professores. É toda uma rede de sustentação da educação que tem que ser vista. De uma maneira ou de outra, Sabella, eu acho que, do ponto de vista da educação, é um ano perdido. E aí é uma coragem que tem que ser tomada pelos governantes e pela sociedade. O que se vai fazer já que o ano está perdido, não é? Ficar com a criança em casa, sem renda familiar, sem subsídio, não dá. Também, não é? Um ano. São muitas variáveis, né, que a gente tem que levar em consideração, mas há também quem fale, e ninguém melhor do que um infectologista para afirmar
ou contrariar essa afirmação de que também as crianças podem trazer ou levar para suas casas, depois de alguns dias na escola, o vírus para as pessoas mais idosas, né? Pode, desde que essas condições sejam essas, ruins, né? E o contato com os adultos na escola. Porque a criança, primeiro, se infecta menos. A gente fica com a preocupação da criança levar para dentro de casa, e a gente tem que pensar o seguinte: qual é o potencial de transmissor da criança? A criança adoece menos e é péssimo transmissor de doença respiratória, incluindo a Covid, por todas as razões. Adolescentes, numa idade maior, tudo bem. Né? Um garoto de 12, 13, 14 anos tem praticamente, ainda mais hoje, a mesma compleição torácica que eu e você. Isso é uma outra coisa. Agora, uma criança pequena, não. E a educação, e essa volta deveria começar exatamente lá embaixo. Né? Lá embaixo. É isso que eu estou dizendo. Agora, como isso vai ser feito, é uma tarefa árdua, né? E do ponto de vista da educação e da nossa situação, nós temos uma segunda crise, não só no Ministério da Saúde, como agora estamos sem ministro da Educação, não sei se foi nomeado. Não, ainda não. Doutor Mendes, para a gente finalizar, é uma colocação que eu tenho feito, inclusive dentro da minha casa, que ou o mundo resolve isso em conjunto, ou a gente não vai ter paz aí pelos próximos anos, não é? Verdade, porque, olha, era isso que eu estava louco para ter a oportunidade, o levantamento da bola para eu tentar cabecear. Né? O que é? Lá atrás, hein, Isabela, lá atrás, você se lembra que quando a OMS declarou emergência mundial, ficaram, e depois demorou, foi só em março que se declarou a pandemia. O que a OMS estava fazendo? Tem uns problemas, a OMS não é nenhum deus, a OMS é feita por nós, humanos, e a ciência é falível. Né? A ciência vai por tentativa, se aproxima da verdade. A ciência não é absoluta, nada humano é absoluto. Então, olha só, se criticou muito a Organização Mundial de Saúde, algumas coisas com razão, outras não. A maioria não. E o que a direção da OMS falou lá atrás? O que foi proposto? Que se analisasse no mundo inteiro e se fizesse a paralisação mundial simultaneamente. Quando a epidemia chegou na Europa, que bateu na Itália, bateu na Espanha, França e Alemanha, a Organização Mundial de Saúde chegou a propor isso, paralisar o mundo. Qual foi a resposta? Não. O resultado está aí. E agora, para onde a pandemia está indo? Para os locais que não deveria ir, né? Em grande escala, para a Índia, o risco da África, do leste da Europa, e para a América Latina, que hoje para as Américas, que hoje é o epicentro. E não é à toa que duas figuras, uma mundialmente conhecida e importante, outra nem tanto, são hoje o exemplo maior do que não deveria ser feito. Não é? Presidente Trump e um outro certo presidente, não é? Brasileiro. Então, os dois países que mais hoje estão registrando pessoas contaminadas. Exatamente. E óbitos. E falando, e defendendo, e dizendo o mesmo discurso de negligência, de negação da verdade. Você pode negar o que quiser, mas a ciência não dá para você negar a evidência científica, não é? E ontem ele fez isso. Sabendo do diagnóstico, foi para o meio da multidão sem máscara. É o fim do mundo. Agora, isso é emblemático, é simbólico? E não é, porque é uma ação prática, mas é simbólica, porque o número é pequeno. Agora, você imagina um cidadão que está desempregado, precisa sustentar a família, que não tem mais o que fazer. Olha o que os donos de restaurantes em São Paulo fizeram, a Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo, 40% não vai abrir, porque decidiram não abrir. Sabe por quê? Porque não compensa. Não compensa para eles, e o risco, o medo de abrir, investir, fazer dívida, colocar capital, e lá na frente, daqui a um mês, volta tudo para trás porque a epidemia não aumentou. Exatamente. É uma tragédia. E cadê o subsídio para essa gente? Cadê a facilitação, né?
o financiamento não veio até agora. É lamentável. E se for como os respiradores que alguns estados compraram, investiram, pagaram antecipadamente e não chegaram para montar os hospitais que foram Olha o que está pagos também. acontecendo. Exatamente. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Exatamente. Doutor Mendes, obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Eu espero que nós consigamos, acima de tudo, informar as pessoas, porque a desinformação eu acho que é tão fatal quanto a essa pandemia, quanto o novo coronavírus. E saúde aí no seu confinamento também. Eu agradeço, muito obrigado. E quero fazer só o seguinte, a gente não pode falar de nada sem olhar para o nosso próprio chão. E o que está acontecendo no nosso município é o reflexo do que acontece no Brasil. A irresponsabilidade. Abrindo-se a atividade aqui, pretensamente para proteger as pessoas e causando o que vem causando. Bragança está em ascensão de casos e aumento de mortes. E terá isso provavelmente nas próximas 2 semanas. Porque se eu abro hoje, aglomero aqui, eu vou ter o resultado disso daqui a 7, 10 dias. Não é amanhã, é daqui a 7, 10 dias. O que está acontecendo em Bragança e Atibaia é uma irresponsabilidade, a meu ver. E espero que, apesar de tudo isso, a gente vai vencer, vai conseguir superar e vamos torcer para que rapidamente se tenha uma vacina. Porque o medicamento seria a grande arma de imediato. Adoeceu, deu, acabou. Não tem. E a pesquisa científica não é assim. Né? Vamos torcer para que a vacina, vencendo as distâncias de tempo, se consiga ter 1, 2 ou 3 vacinas extremamente eficazes que consiga proteger e nos livrar dos rebotes e dos possíveis efeitos bumerangues da epidemia. Agradeço a sua boa vontade, Isabela, muito obrigado, e aos telespectadores por me suportarem tanto tempo. Ótimo ouvi-lo mais uma vez, Mendes. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até logo. Até mais. Conversei com o doutor José Ribamar Mendes, falando com a gente ao vivo, neste finalzinho de terça-feira, para esclarecer muito mais, né? Porque o que se falava há 3 ou 4 meses, algumas coisas prevalecem, outras mudaram, e a nossa intenção é de levar informação nesse período de pandemia, sem qualquer informação exata de quando vamos superar definitivamente. Meus amigos, fiquem de olho nas redes sociais, porque esse vídeo passará a ficar à disposição não só aqui pelo Facebook, como também pelo Instagram, no YouTube, e nos próximos dias teremos novos convidados para bater papo com você, bater papo comigo, neste período de pandemia em que o mundo todo vive. Forte abraço, boa noite e uma excelente semana a todos.